Meus queridos irmãos, com muita alegria, que eu saúdo a todos os presentes aqui no culto e aqueles também que nos acompanharão em casa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados, podem tomar os vossos assentos e, por gentileza, abram comigo as vossas Bíblias no texto que ora lemos, Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse capítulo 22. Hoje eu quero falar sobre a Nova Jerusalém, utopia ou realidade? Quantos aqui ainda creem no céu e têm esperança que vai para o céu? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre o céu. Às vezes nos sentimos tão confortáveis aqui na terra que parece que o céu já não é tão mais interessante. Mas eu quero esta noite avivar o seu coração a pensar no céu e saber que há um lugar preparado para os santos que está nos aguardando. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 1. Nós iremos ler até o versículo de número 20 e vamos retirar daqui algumas lições espirituais para a nossa vida. Apocalipse capítulo 22. Nós iremos ler do 1 ao 20. Leiamos as Escrituras. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles
sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esta noite, como disse, eu quero falar sobre Nova Jerusalém, utopia ou realidade. Você que está aqui no templo, você que me acompanhará depois em casa ou nas redes sociais, você ainda acredita no céu? Você crê nesse texto que ora eu acabei de ler? Para nós entendermos esse texto, é necessário que façamos uma breve introdução a respeito do livro do Apocalipse. Como nós sabemos, dos 27 livros do Novo Testamento, dos 7.959 versículos e dos seus 260 capítulos, o Apocalipse é o único livro profético que temos no Novo Testamento. O Apocalipse é um livro que faz parte da escatologia bíblica. A palavra escatologia vem do grego escaton, que significa último, final. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Todo assunto relacionado ao fim é tratado nas Escrituras por esta matéria, que é a 10ª e última matéria da teologia sistemática. O termo Apocalipse vem do vocábulo grego apokalupsis, que significa revelação. E o que é revelação? O que é revelar? Revelar é remover o véu. Revelar é trazer à luz aquilo que está oculto. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 começa assim: livro da revelação de Jesus Cristo. Jesus vai trazer à luz o que está oculto e revelar para o seu servo, o apóstolo João. Percebam, meus queridos irmãos, que a ordem de Deus em Apocalipse capítulo 22, versículo 10 para João é: não cele as palavras desta profecia. O Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. O livro apresenta claramente as suas 3 divisões. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19. Veja Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19. Escreve as coisas que tens visto. Primeiro, as coisas que tens visto. Primeira divisão de livro. As que são e as que depois desta hão de acontecer. Primeiro, as coisas que tens visto. Segundo, as que são. Terceiro, e as que depois destas hão de acontecer. A primeira divisão do Apocalipse são as coisas que tens visto, as coisas que João estava vendo. A segunda divisão do Apocalipse, as coisas que são. E a terceira divisão, as coisas que depois daquelas iriam acontecer. É interessante que o Apocalipse registra definidamente essas 3 divisões. As coisas que tens visto, ou seja, a visão de Cristo no meio dos 7 castiçais, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 20. As coisas que são, ou seja, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia. As coisas que depois destas hão de acontecer, ou seja, os eventos após o arrebatamento da igreja. Entre eles estão as cenas no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, os 7 selos, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, capítulo 19, versículo 21, o milênio, Apocalipse capítulo 20, o novo céu
e a nova terra. Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22 e o versículo 5. Os eventos da conclusão do livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 21. O autor divino do Apocalipse é Jesus. A revelação não é de João, a revelação é de Jesus Cristo. Não é João quem tem a revelação. João vai receber a revelação. A revelação é de Jesus Cristo. Apocalipse 1 e 1. Jesus é revelado no Apocalipse de 3 formas. Ele é revelado em primeiro lugar como a fiel testemunha. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Primeiro, ele é a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora da morte, Jesus foi fiel. O apóstolo Paulo diz que se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se nós formos infiéis, todavia ele permanece fiel para conosco. Jesus é fiel. Jesus é fiel. O segundo título glorioso que Jesus recebe no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ainda, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para todo sempre. Primogênito é primeiro. Até hoje, em todo o relato da história da humanidade, houve sim casos de homens que morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Mas até hoje, na história do mundo, só tem um homem que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro da fila. E nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja como aquela que estava enfrentando o martírio precisava saber que Jesus havia vencido o poder da morte. Veja o que ele diz em Apocalipse 1:18: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A noiva do Cordeiro não teme mais a morte, e nem tem a morte nem à sua frente e nem atrás de si, porque o dono da noiva já matou a morte, já venceu a morte para nos dar a vida eterna. Ele também é chamado aqui em Apocalipse capítulo 1 como o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. A igreja precisa ver Jesus como aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar. Jesus está acima de Roma e dos seus imperadores. Jesus está acima dos impérios. Jesus está acima das nações. Jesus está acima dos reis soberbos da terra. Jesus está acima dos presidentes. Ele é o presidente dos presidentes. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é aquele que estabeleceu o seu reino que jamais terá fim. Jesus é o Senhor. Toda língua vai confessar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o nosso Senhor. Ele governa tudo. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O autor humano do Apocalipse é o apóstolo João. Esse João que escreve o Apocalipse, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o 4º evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. João tem 5 documentos no Novo Testamento. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. João capítulo 20, versículo 31,
João diz que tudo aquilo que ele escreveu foi para que todos cresçam em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. Veja 1 João 5,13. Nós temos a vida eterna. O objetivo do Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 22:12, Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. João estava exilado em uma ilha chamada Patmos. João foi banido para esta ilha. A palavra Patmos em grego significa lugar de morte. Esta ilha era uma colônia penal romana, onde se exilavam prisioneiros políticos. Ali, esses prisioneiros perdiam todos os seus direitos civis, toda possessão material. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, vestidos de trapos. A ilha ficava no mar Egeu, tinha 32 quilômetros quadrados, era inóspita por causa das rochas escarpadas, da constituição do solo. Era uma ilha desabitada, era uma ilha totalmente feia, ridícula, horrível, um local horrendo. Era uma ilha nua, vulcânica, com elevações de até 300 metros. João estava ali como um preso político, como um criminoso, por pregar o evangelho. Mas diz as escrituras que é quando João está nesse estado, quando João está ali aguardando a morte, que a vida se revela para ele. É quando ele está esperando ser degolado, ser decapitado. É quando ele está esperando morrer, que Jesus se revela para lhe mostrar as glórias do céu. O que Jesus quer, o que Jesus quer de nós, igreja, é que diante das tribulações, é que diante das muitas Patmos que vivemos diariamente, diante de tudo que nós estamos passando, é que a gente levante os nossos olhos para cima e ponha uma coisa na sua mente, ponha isso em seu coração: a sua morada final não é aqui na terra, a sua morada final é no céu. O seu desejo final não é por essa terra, o seu desejo final é o céu. Quantos têm a esperança do céu aqui esta noite? Quantos querem o céu? Quantos almejam o céu? Desejam o céu? Jesus vem buscar um povo escolhido, lavado e remido para ir morar no céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O Winston Churchill disse que a decadência moral da Inglaterra era devida ao fato que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e o inferno. O William Booth disse o seguinte: o maior perigo do século 21 será a religião sem Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, política sem Deus e céu sem inferno. Nós precisamos voltar a pregar a respeito do céu. O capítulo 22 do Apocalipse apresenta para nós os detalhes maravilhosos de como será a nova Jerusalém. Vale lembrar que o céu não é utopia, o céu não é um conto de fadas, o céu não é um conto da carochinha, o céu não é um livro de história, o céu é uma realidade. Eu vim aqui te lembrar isso esta noite. O céu não é uma historinha que alguém te contou. O céu não é um pensamento de uma mente brilhante. O céu é bíblico, está na Bíblia, é a nossa morada. Em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também lá no céu. Aleluia!
Oh, glória a Deus! O céu é um lugar para todos, mas não para tudo. O céu é um lugar para todos, é para todos, mas não para tudo. O céu é um local que Jesus prometeu levar o seu povo para lá. Jesus foi para o céu. Em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, os anjos aparecem para os galileus e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para os céus o viste ir. O céu é onde Jesus preparou para nós uma bela cidade, uma linda cidade. Em Mateus 25:34 está escrito que ele dirá assim para a igreja: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. O céu é bonito, o céu é belo. Eu não tenho palavras, nem João encontrou palavras humanas para descrever o céu, para falar sobre o céu, da glória do céu. Você quer saber como é chamada a nossa cidade? A Nova Jerusalém é chamada na Bíblia, em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 19, ela é chamada de cidade santa. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, ela é chamada de Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, ela é chamada de o tabernáculo de Deus com os homens. Em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2 e 9, ela é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 10, ela é chamada a Santa Jerusalém. Ela é chamada de Jerusalém celestial. Ela é chamada de a casa do Pai. É a nossa cidade, é a minha cidade, é a tua cidade. Você não tem só uma cidadania, eu tenho dupla cidadania. Você tem dupla cidadania, porque a nossa cidade, Filipenses 3:20, Paulo disse: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, a saber, Cristo Jesus. Quantos querem ir morar nessa cidade? Nós precisamos falar do céu. Falar do céu parece que não encanta mais as pessoas. Falar do céu parece que não comove mais os cristãos, porque nós estamos adaptados a este mundo, conformados com este mundo, se acostumando com este mundo. Mas é propósito de Deus tirar esse mundo do nosso coração, arrancar este mundo da nossa alma, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós somos do céu, nós vamos para os céus. Aleluia, oh glória.